Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Nessa aula nós vamos estudar a resolução 004 de 98 com alterações pela 554 de 2015 e pela 698 de 2017. Essa resolução dispõe do trânsito de veículo 0 km antes do registro de licenciamento e do trânsito do veículo usado e incompleto antes da sua transferência. Qual a problemática trazida por essa resolução? Bem, ela trata do veículo 0 km, é aquele veículo que não tem placa e, portanto, não poderia transitar. E a outra problemática é o veículo usado incompleto. É aquele caminhão, por exemplo, que você compra e você ainda tem que encarroçar. Ele não tem a carroceria, ele até tem placa, mas você tem que complementá-lo através do equipamento veicular, que é a carroceria, e aí ele teria um impedimento para transitar, porque faltaria, por exemplo, a sua plaqueta de capacidade. Então, ele veio regulamentar o trânsito desse veículo incompleto nessa resolução. Perceba que isso foi inserido pela resolução 698, a 004 só tratava do veículo 0 km. Então, para permitir o usado incompleto, pegou-se carona na 004. Tranquilo? Bem, assim, nós temos 4 artigos a enfrentar, o artigo 1º, 2º, 3º e 4º, e a resolução no artigo 1º, 2º, 3º e 4º começa a se preocupar com veículos que transportem passageiro e carga, dos veículos carregados, e no 4º ele trata das exceções. Tranquilo? Bem, vamos lá para o artigo 1º. Queria que no artigo 1º você focasse na expressão que transportem cargas e pessoas. O artigo 1º vai tratar dos veículos novos, nacionais importados, que transportem cargas e pessoas, e também dos veículos usados antes da transferência. Embora nada fale a resolução, é importante a gente focar na expressão que transporte cargas e pessoas. Esses veículos, para transitar até o município de destino, precisa de uma autorização especial e é importante portar os EOs, os equipamentos obrigatórios. Essa autorização é válida por 15 dias, prorrogável por igual período, por 15 dias, em caso de força maior. O artigo 1º, ele também se estende, essa autorização especial, aí sem prazo e válida só durante o dia para os veículos inacabados, novos, os inacabados, eles entraram aqui na autorização especial e também pega carona aqui os usados incompletos. Sendo que o percurso aqui é outro. O percurso aqui é entre qualquer ponto, de fabricante, concessionário, revendedor, encarroçador, complementador final, posto alfandegário e local para o transporte. Entre um ponto e outro desses mencionados, você precisa sim da autorização especial, sem prazo, mas o trânsito só pode ser durante o dia. Perceba que nós estamos falando desses veículos que transportem cargas e pessoas, beleza? Dos veículos que transportem cargas e pessoas, porque nós estamos agora trabalhando um parágrafo do artigo 1º. O parágrafo se refere ao caput e o caput menciona que transporte cargas e pessoas, senão a resolução fica sem sentido. Tranquilo? Bem, já o artigo 2º da resolução e o artigo 3º, ele tem uma redação um pouco estranha, porque na redação anterior da lei, ele trabalhava os veículos que estavam transportando cargas e pessoas. E agora ele não trata mais dessa forma. Ele trata dos veículos que transportam cargas e pessoas e não que estejam efetivamente transportando. Então, o artigo 2º e 3º, ele
complementa a redação anterior e diz, olha, para você transportar, no artigo 2º, para você transportar cargas e pessoas, você, autônomo, diz assim, veículos adquiridos por autônomos e por empresas de transporte de carga e passageiro, para você transportar em serviço remunerado, você tem que ter autorização do poder concedente. Perceba que aqui ele está falando efetivamente do transporte feito e não de um veículo que tem potencial para transportar. Então, para que você exerça a atividade antes do registro e do licenciamento, você tem que ter autorização do poder concedente. É como se fosse um ônibus transportando pessoas sem placa. Tranquilo? Já o artigo 3º, que também é da redação anterior, ele menciona, olha, os veículos que estão numa concessionária à venda, os veículos pertencentes à pessoa física, os veículos da categoria particular oficial. Perceba que o veículo ainda não tem placa, são os veículos que vão ser destinados, comprados para a pessoa física, que vão ser emplacados como particular, emplacado como oficial, para colocar pessoas e cargas dentro dele antes da placa. Essas pessoas têm que ter vínculo empregatício com o órgão ou com a empresa que colocar as pessoas ali. E se for da concessionária que está à venda, a concessionária só pode colocar pessoas ali relacionadas à sua própria empresa antes de emplacar. Tranquilo? Bem, essa é a sistemática. Tranquilo? Bem, aí surge o artigo 4º, já numa redação nova, que também vai falar do veículo novo e do veículo usado incompleto. Para que isso passe a ter total sentido, aqui o veículo tem que ser aquele que não transporte carga e não transporte pessoas. Agora, pode ter pessoas e pode ter carga dentro? Pode, mas ele não é o veículo destinado a isso. Então, a interpretação ajustada pode transportar cargas e pessoas, mas o veículo não tem essa finalidade especial. Tudo bem? Então, o artigo 4º se refere ao transporte na nota fiscal, sempre na nota fiscal, em 15 dias para chegar ao órgão de trânsito do município de destino, e também se refere na nota fiscal, sempre na nota fiscal, sem prazo, entre 2 pontos. É importante colocar os pontos aí para você. Entre fabricante e o local que ele vai ser levado como carga, entre um local de descarga e o concessionário, e entre 2 pontos da mesma montadora. Eu coloco montadora 1 e montadora 2 aí para você. Beleza? Tranquilo? E por fim, nós temos mais uma informação lá, que é o trânsito por 10 km no máximo. Entre empresa que tem um regime tributário especial, o veículo poderia transitar sem nota, mas dentro do pátio interno da montadora, desde que porte a relação de produção dessa montadora, com o número do chassi do veículo, para mostrar que aquele veículo pertence àquela montadora. É uma resolução que não é de fácil compreensão, mas aqui a gente não se acovarda e fala de todos os detalhes da resolução. No concurso com trânsito é assim, as aulas são de forma aprofundada. Meu amigo, bons estudos, um abraço.